Graça pra ver se vem mais alguém, que senão. Ok. Letícia, Oi? você lembra que você deu uma dica pra gente do IETEC lá para fazer um curso virtual? Uhum. O certificado tem prazo para chegar? Como que funciona? Quando acabar suas horas aula, você já recebe. Entendi. Você já acabou? É porque eu fiz um aqui, fiz até a prova, mas não fala sobre certificado, ou eu fiquei perdida, não sei. Dá uma olhada de novo. Beleza. Lá na sua conta lá, que aí você não ganha uma conta. Aham, Aí lá na sua conta eu acho que ele aparece. entendi. Tá bom, obrigada. Dá uma olhada, qualquer coisa você me fala que eu te ajudo. Tá bom, obrigada. Geralmente fica lá na sua conta, naquela aba do lado lá, tem lá. Beleza, vou olhar. Obrigada.
Só tô esperando ver se entra mais gente ali. Pra até 7h10.
Será que vem mais alguém? Vocês estão sabendo aí? Alô? É sem notícia. Então, bora, né? Conseguem ver minha tela? Sim. Sim. Então, só me recordar aqui, a aula passada eu dei pintura, né? Tinta. A gente parou antes de falar de piso, não parou? Que eu falei que não ia dar tempo. Sim. Então, vou começar aqui. Primeiro, eu tô meio passando mal, então se eu vacilar aí, vocês relevam que tive um dia difícil, estou bem malzinha aqui hoje. Então, para finalizar os nossos revestimentos, hoje a gente vai finalizar aí com a parte de piso, e a gente vai começar já a parte de cobertura hoje. Emily, você me pediu a... O que você me pediu mesmo? No WhatsApp? Ah, mas eu vi você postou o trabalho. Postei já o trabalho de projetos hidrossanitários lá no AVA, tá? Uhum, eu vi hoje. Obrigada. Então, vou finalizar os pisos aí e depois a gente vai já começar a cobertura aí, que é a nossa última matéria aí da disciplina, para fechar a edificação. Então, piso, da mesma, como eu disse, eu não coloquei, não tem muita coisa o que a gente falar, eu vou mostrar só as diferenças aí, porque o piso é a mesma coisa do assentamento da alvenaria cerâmica na parede. A única diferença é que é no piso. Então, o processo construtivo, aquele processo que a gente viu, argamassa colante, colocar espaçador, deixar os recortes no canto, é o mesmo procedimento para o piso. Então, porque é a mesma coisa, né? É alvenaria cerâmica colada aí em algum substrato, que é aí que está a diferença que eu vou mostrar para vocês. Então, coloquei aqui, ó, no caso de revestimento de pisos, a camada de regularização é chamada de contrapiso, e o substrato é uma laje de concreto ou um lastro de concreto executado sobre o solo, quando o pavimento é térreo. Então, o que eu quis dizer? Coloquei até uma parede aqui de alvenaria, para a gente relembrar. Eu falei para vocês que, no caso do assentamento de parede, a gente tem a alvenaria, aí vem a camada de regularização, né, o chapisco primeiro, mas depois vem essa camada de regularização, que é o emboço, e aí a gente não faz o reboco, a gente faz a argamassa colante para a gente fazer a camada de acabamento, que são as placas cerâmicas, e o rejuntamento. Tá, mas e no caso de piso? No caso de piso, o nosso substrato deixa de ser alvenaria e passa a ser agora ou o contrapiso, se a gente for fazer uma edificação térrea,
ou a laje, que pode ser de alvenaria também, se for uma laje de alvenaria, o que é muito difícil de acontecer, como eu disse para vocês quando a gente estava vendo laje. A laje, geralmente, ela é concretada, né? A grande maioria delas são concretadas. Então, é tipo assim, aquela laje de alvenaria em coisas muito pequenas, então quase... E mesmo assim, ela vai um pouco de concreto, então nós consideramos concretado. Então, esse substrato, ele não é mais alvenaria, não, a nossa base não é mais alvenaria. Então, no caso de pavimento térreo, é o contrapiso. Então, por exemplo, que a gente viu lá, radier. Radier já vai ser o nosso substrato. No caso de sapata, depois que a gente faz lá a sapata, a gente faz o contrapiso. Então, aí a base vai ser o contrapiso. Aí, no caso de estacas, que a gente faz a estaca, faz os blocos de concreto para amarrar a estaca, vem e faz um contrapiso. Então, o contrapiso, ele é aí uma camada de concreto que tem, em média, uns 10 centímetros, depende do projeto, mas é uma camada de concreto simples, que tem uma dimensão de mais ou menos 10 centímetros de concreto, que é para a gente fazer o chão. No caso da laje, isso é a própria laje, né? Então, no caso de um apartamento, a laje do térreo é o piso da de cima. Então, a própria laje já seria o substrato do andar de cima. Deu para entender? Sim. E aí, a nossa camada de regularização é o próprio contrapiso. Por quê? No caso do radier, por exemplo, é o radier, que o radier é a estrutura, e depois vem o contrapiso. Então, a gente, depois do radier, faz um contrapiso, que é uma camada de concreto mais fina, porque ela é apenas a camada de regularização do radier. Então, no caso do radier, tem um contrapiso. No caso, por exemplo, da estaca, que eu falei que a gente já faz o contrapiso, então acaba que se une esse substrato e a camada de regularização já é o próprio contrapiso. Então, o importante é que tenha essas características que tem um emboço, que ela seja uma camada bem regular para já receber a argamassa colante, independente aí do tipo. Então, no radier, a gente faz o contrapiso, na laje, depois da laje concretada, a gente vem e faz um contrapiso também mais fino. Aí, quando por exemplo, já tem a laje, a gente vem e faz um contrapiso de uns 5 centímetros só, para fazer essa regularização da laje. Então, o importante é entender que tem que fazer a regularização com o contrapiso, independente do piso aí que a gente for utilizar. E aí, depois do contrapiso, que vai dar o lugar do emboço, a gente vem carregar a massa colante da mesma forma que a gente viu na parede. Certo? Certo. Então, aplicar sobre o contrapiso, piso zero ou emboço reboco curado a 14 dias, ou seja, executados 14 dias antes de aplicar o revestimento. Então, seja contrapiso ou emboço e reboco, que é no caso da parede, ou, que colocou aqui, ó, piso zero. Piso zero é porque, no caso da laje, a laje, quando a gente termina a laje, que a gente faz, ela é o piso zero, aí a gente faz o contrapiso. Então, o piso zero é a base ali, o radier, depois faz o contrapiso. Então, tem contrapiso e piso zero, porque, como eu disse para vocês, em alguns tipos de fundações, o contrapiso já é o piso zero. Né? No caso da estaca, a gente faz o contrapiso para amarração e ela já é o piso zero, certo? Então, qualquer substrato base e a camada de regularização do piso que venha a ser feito tem que ser curado 14 dias para a gente começar a fazer a fixação das placas cerâmicas e da argamassa colante e do processo aí de assentamento, certo? Certo. E aí eu coloquei algumas fotos aqui, que são só para ilustrar que é da mesma forma que a gente falou do de parede. Então, o piso, ó, ele tem os espaçadores, né? A argamassa colante, conforme a gente viu. Nesse caso, o cara já está aplicando direto na base.
eu falei para vocês, tem gente que aplica na placa cerâmica e tem gente que gosta de aplicar na base. Então, esse cara aqui, por exemplo, ele está aplicando diretamente no chão, depois ele vem e assenta a placa, bate com o martelo, como a gente viu, aí ele vem e coloca os espaçadores, certo? Até deixar secar. E aí eu coloquei aqui esses dois aparelhinhos que a gente usa também para cortar piso, que faltou naquela outra aula. Então tem aqui a Makita, que essa aqui ela é tipo uma serra mesmo, ela gira, então você vem cortando o piso. E tem aqui isso aqui que a gente usa para quebrar o dente. Então, às vezes, a gente quer quebrar só essa parte aqui, a gente passa naquele... Não, esqueci de novo o nome daquilo. Ô, Emily, me ajuda aí. Fermac, riscador. Riscador? Ah. Mas tem um nome técnico, mas eu esqueci o nome A dele. gente vende como Fermac lá. Máquina de cortar cerâmica. Isso daí é riscador que fala mesmo, esse pequenininho. O grande você coloca a cerâmica da medida, já vem nas medidas, né? Você coloca e risca do tamanho que você quer. Esse aqui, ó. Então, a gente coloca o piso aqui e essa alavanca, a gente pressiona ela contra o piso, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver em funcionamento. Aí você faz o risco ali aonde você quer. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o cara vem aqui, faz esse risco aqui, e aí ele pega essa chave e quebra mesmo. Só que como a gente riscou antes, ela quebra exatamente onde que você faz o risco. Ah, aqui o negócio aqui, ué, eu coloquei. Olha o tanto que eu tô viajando hoje. Tá aqui, ó. É esse riscador aqui. Então, ele vem aqui, risca esse retângulo, por exemplo, vem com a chave e força. Aí ela quebra bem onde que você fez o risco. E também tem a Makita aqui, que tem pessoas que usam, mas a gente vê mais aplicavelmente assim, esse aqui, nas construções pequenas, né? Que são placas mais simples. Certo? Certo. Então, eu vou mostrar aqui só um vídeo aqui de assentamento de piso, para a gente ilustrar. Esses anúncios. O cara não fala, ele não quer mostrar, não. Eu vou isso aqui. Então, aí, como a gente tá vendo, é da mesma forma. Argamassa colante. E aí ele vem passando, faz os dentes, como a gente falou lá na parede. E encaixa a placa. Esse aí é raiz, ele não quer usar o martelinho. Ah, usou. Aqui tem os espaçadores. Esse aqui é o tipo mais simples que tem, que é essa cruzetinha aqui. Ó, importante, ele molhando no chão, tá vendo? Não esquece, tudo na construção você tem que dar uma molhada, porque daquela forma que eu sempre expliquei para vocês, a água que causa aderência, ela causa aderência de qualquer tipo de argamassa. Então, tudo que você for colocar uma argamassa, você molha a base primeiro. Aqui, ó, aí tem o vídeo dele cortando aqui. Aí essa própria máquina que ele risca, ela aqui na ponta, vocês vão ver, ó, ele vai colocar o piso aqui, ela tem tipo aquela chavinha lá. Aí tem como você quebrar bem ali já. Você dá um toquinho, ó, e quebrou.
Ele quebrou um dentinho, vocês viram, né? Que ele errou ali. Nossa, essa cerâmica deu certinho, nem precisou fazer recorte, eu queria mostrar um recorte. E uma diferença aí que acontece do piso para... Aí, ó, viu ele quebrando? Ele quebrando o rodapé agora, ó. Então ele parte, aí ele coloca ali, ó. Quando você dá uma pancada, ele quebra bem onde fez o risco, ó. Esse aí deu certo. Que é ele assentando aí o rodapé. Aí o rodapé, ele coloca a argamassa ali no próprio rodapé. Por quê? Porque passar aqui na parede exatamente vai ser mais difícil, né? Então é melhor a gente fazer aqui no rodapé. Aí uma diferença, que eu não sei se ele mostra aqui, ó, o rejuntamento. Vocês já devem ter reparado, o rejuntamento que a gente coloca no piso, ele é mais escuro do que o rejuntamento que a gente põe na parede. Por quê? Por causa de sujeira, né, gente? Vocês não compram um rejunte branco para você colocar no chão, porque ele vai sujar. Inclusive, já tive esse problema de morar numa casa que a pessoa colocou o rejunte do chão branco. É o pior erro, vai juntar sujeira e lodo ali que em um mês você já não vai aguentar aquele rejunte mais. Então, aquele rejunte branquinho deixa para comprar para a parede e para o chão coloca o rejunte escuro, certo? É. E aí eu vou mostrar aqui, ó, piso sobre piso, que eu fiquei de falar para vocês também. Então, aqui tem um piso, é quando a gente não quer remover o piso, não tem diferença. A diferença tá na argamassa que cola. Então, quando vocês forem comprar, isso aqui que ele está fazendo é o quê? Uma limpeza. Então, como a gente falou da cerâmica também, a gente falou da alvenaria, de limpar a parede, e ela tem que estar muito bem limpa, né, lixada, certinha. No piso, sobre piso, a mesma coisa. Então, ele está jogando um ácido, que ele está deixando agir por 10 minutos. Quando você for comprar na loja de material, já tem, assim, pelo menos as lojas maiores, assim, ela já tem esse produto para limpeza do piso. Então, tem que fazer uma limpeza do piso muito bem feita para essa base ficar bem limpa antes do assentamento. E aí, quando vocês forem comprar também, tem uma argamassa própria para o assentamento de piso sobre piso. Então, é só pedir a argamassa própria do piso sobre piso. O cara não está mostrando a argamassa. Tá vendo? É o mesmo processo, não muda nada, é a mesma coisa. A diferença está na argamassa. Então, tem lá a argamassa própria para piso sobre piso. Quando você for comprar, é só comprar a argamassa própria. Aí, não sei se vocês separaram no início do vídeo, o que ele estava fazendo? Ele tirando o nível. Deixa eu voltar. Aqui, vem aqui. Ele vai colocar um nível ali. Olha lá, ó. Por quê? Porque no piso sobre piso, a gente consegue corrigir, às vezes, imperfeições que tem no piso de baixo. Então, por exemplo, como você está colocando um piso sobre outro piso, se você manter as irregularidades, elas vão ficar mais visíveis ainda no piso de cima. Então, o que a gente faz? A todo momento, nesse piso, você tem que ir tirando o nível. Por quê? Onde tiver irregularidade, você acertar isso na argamassa. Então, você vem acertando isso na argamassa, então tem que ficar atento caso o seu piso tenha alguma irregularidade, porque senão ele vai ficar mais aparente ainda no piso de cima.
E aí o processo construtivo é o mesmo. Aí a mesma, passa a argamassa. Oh, meu Deus. Ó, põe o espaçador, passa a argamassa, só que a argamassa é uma argamassa própria para esse assentamento. Beleza? Beleza. Eu achava que, quando eu estava estudando, eu achava que era muito diferente. Eu achava que era, tipo, vocês também achavam que era, tipo, totalmente diferente? É a mesma coisa, só muda a argamassa. Por isso que eu falo para vocês que o aditivo na construção civil foi a melhor coisa que aconteceu, porque hoje a gente tem aditivo para tudo. Então, por exemplo, no piso sobre piso, aí os pessoal, os cientistas, né? Para colar no concreto, eu preciso de tal ingrediente químico. Para colar no piso cerâmico, eu preciso desse outro ingrediente químico. Aí eles foram fazendo fórmulas químicas diferentes de aditivos e fazendo as argamassas para o que precisar. Então, a gente tem aí os vários tipos de argamassa que tem. Então, se eu mostrar aqui para vocês. O bom dessa argamassa aí é que economiza trabalho, né? Mão de obra. O bom do piso sobre piso é que você não tem que quebrar o piso, né? Para você assentar outro. E só isso aí já economiza muito tempo. Mas é o dobro do preço, o pacote de argamassa de piso sobre piso. Não. A questão disso é... Sim, mas olha o trabalho que você vai ter para quebrar. Por exemplo, se você for trocar a casa inteira, você vai ter que quebrar a sua casa inteira, aí você vai ter que tirar isso, né? Tirar todo o entulho, depois você vai ter que regularizar o piso, fazer outra camada de regularização. Vai demorar, o tempo que você vai demorar e a mão de obra, porque a mão de obra de pedreiro não é barato, todo mundo sabe. Mas é muito caro essa argamassa, misericórdia. Tipo, igual você tá falando, é o dobro. Beleza, e o rendimento é 4 metros, né, se eu não me engano. Mas olha aqui, R$27,90. A outra a gente olhou, era 14 e pouquinho. Mas dessa marca, né? Existe marca mais barata, de fixar, Precon. Sim. Essa é a melhor marca, né? Quartzole. Quartzole. Quartzolite. Eu falo Quartzole. Eu vim do interior. Aí... Tô brincando. Aí... Então, tipo assim, você tá gastando aí R$10 a mais na massa, que o tempo do pedreiro vai ser muito mais que isso. Só a parte de você tirar um entulho, você ter que jogar isso em caçamba. É igual eu falo, tudo você tem que... Por isso que eu falo para vocês, dar aquele cronograma físico-financeiro de obra. Até para a obra pequena, vale a pena fazer. É uma coisa que você faz em 5 minutos, mas que você consegue medir o que vale a pena. E aí, vale a pena eu gastar R$10 a mais na argamassa ou fazer todo esse trabalho com pedreiro? No cronograma você consegue ver isso. Que aí você vai jogando lá, o mão de obra do pedreiro é tanto. Ele gasta um dia para fazer isso. Mas com essa argamassa aqui, eu vou gastar R$50 a mais. A mão de obra do dia a mais dele é 120. Então, compensa mais eu comprar argamassa, entendeu? Agora, eu vou falar uma desvantagem que ninguém pensa no piso sobre piso. Se você colocar piso sobre piso e depois você quiser trocar o piso de novo e colocar piso sobre piso e depois você quiser trocar o piso de novo, você vai ficando muito alto, né? Então, você tem que pensar 2 vezes antes de fazer piso sobre piso no quesito. Tem que colocar um piso ali que vai ficar praticamente para sempre. É bom fazer piso sobre piso onde você não vai ficar querendo mudar muito. Por exemplo, cozinha. Cozinha é um lugar que a gente muda muito, porque é um lugar que suja muito, risca muito. Então, tipo assim, se a pessoa for muito aciada, ela vai querer trocar aquilo ali, vamos supor, de 5 em 5 anos, igual a minha mãe faz. A minha mãe troca de 5 em 5 anos, porque ela gosta de piso branco, e aí risca muito e suja muito, e ela não aguenta piso sujo. Então, aí ela não faz piso sobre piso na cozinha. E na sala ela já fez, mas está lá já tem 15 anos o mesmo piso, porque lá na sala não risca muito.
e ela usa um piso escuro. Então, você tem que medir aí também o quanto você vai querer trocar, porque se você for querer trocar muito, vai chegar uma hora que vai estar tão alto que você vai ter que quebrar. Aí, em vez de quebrar só um, você vai ter que quebrar ali uns 5 pisos que você já colocou. Então, tem que pensar também nesse quesito aí, certo? Certo aí, galera? Certo. Certo. E aí, olha aqui, eu achei... Isso aqui é bom demais, cara. Vou mostrar aqui. Ó, piso sobre piso interno, piso sobre piso externo. Tipo, o pessoal que faz argamassa, por causa desses aditivos que eu tô falando, essas propriedades, eles já... Essas coisas que a gente já aprende, que igual eu falei para vocês, externo é por causa da impermeabilidade, tal, tal. Eles já fazem isso para uma pessoa leiga não precisar pensar. Então, ó, porcelanato e piso sobre piso externo. Ou seja, se você quer colocar um porcelanato num piso sobre piso na parte externa. Aí tem aqui, piso sobre piso na parte interna. Então, eles já são muito bem explicados. Então, por isso que eu falei para vocês, toda essa parte de revestimento, é só seguir o que tiver no fabricante. Você pega o que você quer, igual aqui no caso de piso. Eu vou querer colocar um porcelanato num piso cerâmico, piso sobre piso, na área externa, e eu quero que ele seja, tipo, altamente permeável. Você pode ter certeza, se você for lá e falar isso pro cara, ele vai achar lá uma argamassa dessa forma, que tem um aditivo impermeabilizante ainda, que vai ficar mais impermeável ainda, que tem. Lá tem todos os tipos. A argamassa é uma coisa que não falta tipo aí no mercado. Beleza? Beleza. E o porcelanato, para quem não conhece, é o novo piso aí que a galera tá fazendo, que é, qual que é a diferença? Ele tem um efeito mais decorativo. Então, ele tem um rejunte, o acabamento dele, deixa eu mostrar o acabamento primeiro. Aqui, ó. Ele tem o acabamento dele quadrado. O piso, vocês já chegaram a ver que ele, no finalzinho da placa cerâmica, o piso cerâmico, né? Ele tem tipo um abaulado, ele é meio, bem pouquinho, abaulado, sim. Sim. O porcelanato, ele tem o acabamento quadrado. E aí, o que ele proporciona com esse acabamento quadrado? A gente pode fazer rejuntes mais finos. Então, o rejunte do porcelanato, a gente quase não vê. Não é esse rejuntão que a gente coloca no piso, tá vendo? E, além disso, o porcelanato veio trazer também as placas muito grandes. Então, a gente tem placas, por exemplo, porcelanato, 1 metro quadrado. É uma placa de 1 metro quadrado, grandona. Então, alguém já chegou a ver pessoalmente placas grandes? Essa aqui é pequena. Alguém já chegou a ver placas grandes de porcelanato? De 1 metro eu nunca vi, não. Ó, essa aqui, ó. Então, por exemplo, tem essa aqui diferente. Ela tem 1 metro por 16. Então, assim, tem vários tipos aí de pisos diferentes, acabamentos diferentes. Então, porcelanato, ele vem também, tem porcelanato em tom fosco, em tom amadeirado. Então, ele aí é o novo elemento de decoração que está sendo utilizado aí. E aí tem as argamassas aí, que você chega lá e pede argamassa também, específica para o porcelanato. Igual aquela que a gente viu. Queria mostrar para você, olha esse que legal. Isso aqui é porcelanato. Queria achar uma placa grande.
Tem uma placa, a minha madrinha acabou de colocar na casa dela. Tem placa de porcelanato de 1 metro quadrado. Então, é 1 metro quadrado. Se você olhar no seu chão aí, se você tem essa cerâmica comum, é como se fosse quatro dessas cerâmicas comuns que a gente tem no piso, quadradinha normal. Então, ela é uma placa imensa, porque aí dá menos rejuntos ainda, né? Então, o piso fica mais limpo ainda. Eu não sei por que não tô achando porcelanato grande. Vamos ver se a gente acha assim. Acho que esse é. Aqui, ó. Vocês conseguem ver que ele é bem maior do que um piso? Olha em relação à mesa, ó. Ele chega quase no fim da mesa, falta só um pouquinho. Conseguem ver? Dá pra ver. Ó, tá vindo aqui do início da mesa até aqui, ó, o fim do porcelanato. Esse aqui é de 1 metro. Então, olha o tamanho, é quase do tamanho da mesa, essa placa. É essa placa aqui, ó. Então, ele dá menos rejunte. Então, o porcelanato é um piso aí, só que ele tem... É uma placa feita de cerâmica aí também, só que ela tem um acabamento quadrado para a gente poder fazer um rejunte mais fino. Então, o rejunte é bem fino mesmo. E o acabamento quadrado dá esse aspecto de um chão maior, vamos dizer assim, sem muitas divisas, principalmente essas placas grandes. E além disso, ele vem aí com várias tonalidades diferentes, então tem acabamentos amadeirados, como eu mostrei para vocês. Então, ó, quando assenta, a gente não vê o rejunte, tá vendo? A gente quase não vê o rejunte dessa parede aqui, por exemplo. Se fosse um piso aqui, tinha um rejunte aqui de uns 2, 3 milímetros, que é o que a gente coloca aí no piso normal, no piso cerâmico normal. Certo? Deu para entender aí a diferença? Sim. Dá sim. Elemento decorativo aí que está sendo muito utilizado, inclusive. É assim, esses apartamentos novos aí, por exemplo, a galera tá tudo colocando porcelanato, que é bem legal, bem mais bonito. Então, para fechar, como eu disse, mesmo tipo de assentamento que a gente já viu o processo construtivo lá, só muda a base do substrato que a gente viu. E aí eu trouxe aí o que faltou naquela aula, que eu não lembrava o nome de jeito nenhum, podia ter te perguntado, né, pra você me ajudar de novo. Aí eu lembrei, coloquei a foto aqui e esqueci na hora de falar, e aí ele me ajudou aí. Obrigada. E vamos para coberturas, para fechar aí nossa edificação. Então, agora até o fim aí a gente vai ver as coberturas. Deixa eu só pegar o cronograma aqui, porque a gente deu uma atrasada, só para eu conseguir falar para vocês aí as outras aulas e a gente combinar a avaliação também. Ó, então a gente está na aula do dia 2, né, que é a reposição. Eu tenho mais aula do dia 9 e 10, então eu tenho mais essa semana para eu terminar a cobertura com vocês. E amanhã eu vou passar a atividade avaliativa 3 para vocês me entregarem na outra semana, certo? Eu estou falando aí porque eu sei que final de período é apertado, vocês já estão com um trabalho meu aí, com certeza deve ter trabalho de outros professores aí também. Então, aí eu estou mostrando aqui para vocês já se programarem. Então, amanhã eu vou passar a atividade avaliativa de 10 pontos em grupo de novo, para vocês fazerem e me entregar e apresentarem na semana que vem já. Ó, a pontuação é menor, o prazo é menor, então podem ficar tranquilo que também não vai ser um trabalho complexo, viu? Aí, principalmente por isso que eu decidi aí deixar ainda em grupo, para ficar mais fácil para vocês também. Certo? Certo. E aproveitando aqui que eu lembrei, que eu fiquei de falar disso, acho que foi o Júnior me perguntou no WhatsApp, eu não respondi, que eu não tinha informação.
A escola ainda está com problema no lançamento das notas. Eu acho que o Júnior me mandou, a nota dele tá, tipo assim, como se ele já tivesse passado, e ele, tipo, nem fez todas as avaliações ainda. Então, tá uma bagunça. Então, não levem em consideração se tiver alguma nota lá para vocês. Porque eu não lancei nenhuma nota de vocês ainda. Porque o Sponte não atualizou. Então, não levem em consideração. Eu vou, de forma a ajudar vocês, porque eu acho que esses pontos, não sei quanto que vai demorar aí, de forma a ajudar vocês, esse fim de semana eu vou sentar, vou arrumar isso em papel mesmo, porque eu estava esperando esse ponto para eu já lançar, mas eu acho também ruim vocês irem para a prova final sem saber quantos pontos vocês estão, né, a situação de vocês. Então, aí, essa semana, como eu vou ter que dar aula hoje, quarta, quinta, minha semana apertou, e aí, no fim de semana, eu vou anotar para vocês tudo certinho, as notas de todo de vocês até aqui, para vocês já saberem, tanto para o trabalho quanto para a prova final. Mesmo se não cair no sistema, então, estou falando isso para vocês não levarem em consideração o que tem no sistema, levem em consideração o que eu passar aqui, certo? Aí eu mando no WhatsApp de cada um de vocês. Certo. Certo. Então, beleza. Então, tecnologia da construção civil, que é a nossa matéria, eu falei para vocês que a gente ia ver a edificação do início ao fim. Então, nós vimos lá fundações, nós vimos depois estruturas, que aí é o pilar, viga e laje, depois a gente viu a vedação, agora a gente viu o revestimento, e aí falta só agora aí a cobertura. Então, mostrei para vocês, aí vou mostrar de cobertura também, todos os processos construtivos, dimensionamento, mostrei o jeito que a gente faz. Vai ter uma disciplina semestre que vem para vocês que chama Materiais de Construção Civil. Então, tipo assim, vocês vão ver, eu estou falando isso agora, reforçando, porque cobertura, a gente tem 1 bilhão de tipos de telha. Vocês sabem, tem telha romana, tem telha de fibrocimento, tem telha metálica. Então, tipo assim, eu não vou entrar especificamente nos tipos, porque isso vocês vão ver lá em materiais de construção civil. Inclusive, se eu ficar com a matéria de construção civil, eu vou vincular ela à tecnologia da construção civil. Então, tipo assim, vou pegar tudo que eu ensinei para vocês aqui e a gente vai fazer a mesma sequência, só que falando dos materiais. Acho que vai ficar bem legal. Mas se eu não fizer, vai ser a metodologia de outro professor aí. Então, a tecnologia, o que a gente tem que aprender aqui? Eu vou mostrar para vocês os elementos, então, o que constitui, inclusive os elementos, eu já vou mostrar hoje já, o que constitui um telhado. Aí eu vou mostrar o processo construtivo e o dimensionamento. Então, essa é a parte que eu vou mostrar. Depois, nos materiais de construção civil, vocês vão entrar mais como tudo aí que a gente viu, mais especificamente nos materiais, lá internamente nos materiais, certo? Certo. Então, coberturas. O telhado é caracterizado por possuir um ou mais planos inclinados em relação ao plano horizontal, diferentemente das lajes planas e permeabilizadas ou das cúpulas. Então, o que eu quis dizer aqui? As lajes, quando a gente fecha aqui, se você seguir a linha aqui, por exemplo, do começo do telhado, ela é plana. Cúpula, eu coloquei aqui porque eu vou mostrar para vocês, é um telhado que é redondo. O telhado cobertura que a gente vai fazer, o dimensionamento, que é o comum de casa, ele é caracterizado por planos inclinados. Inclusive, a quantidade de planos inclinados e o tipo de plano inclinado é o que dá um nome à nossa cobertura. Então, a gente, igual vocês já ouviram falar, essa casa é meia água, é porque ela tem só um plano inclinado na edificação. Eu vou mostrar todos os tipos aqui para vocês. Por que o plano inclinado? O telhado, a função principal do telhado é proteger o espaço interno do edifício das intempéries,
neve, chuva, vento, também concedendo aos usuários privacidade e conforto através de proteção acústica e térmica. Então, vocês vão ver nos tipos de telhas, e a gente tem aí tipos de telhas que fica mais quente. Então, não sei se vocês já perceberam, aquela telha de fibrocimento, deixa eu mostrar uma foto aqui, só para vocês visualizarem, que é aquela de casas mais antigas. É essa telha aqui. Todo mundo já viu? Sim. Sim. Ela é péssima no isolamento térmico. Péssima. Tipo, a casa fica muito quente. Inclusive, por isso que a gente vê mais telha cerâmica. A cerâmica, ela já tem um conforto térmico e acústico melhor. Então, os tipos de telhas, eles vão variar mais nesse isolamento térmico ou também na função da edificação. Então, por exemplo, em indústria, a gente usa muito metálico. Então, a gente prefere utilizar estruturas metálicas para a indústria por causa da movimentação da indústria. O que acontece na indústria? Tudo na indústria que é mais fácil de você destruir, eles usam. Por quê? A indústria, ela muda muito com o tempo. Então, ao mesmo tempo que hoje eu tenho uma sala aqui, amanhã a gente comprou uma máquina que vai ter que ocupar essas salas todas. Então, se as paredes forem metálicas ou nem tiver parede, nem tiver só arranjos, divisões, tipo divisórias que a gente vê, né, drywall, por exemplo, a gente arranca aquilo ali tudo facilmente. Se fosse alvenaria, por exemplo, você não consegue fazer isso. Então, o telhado, a mesma coisa. Então, e na indústria também tem várias preocupações quanto à explosão, incêndio e várias outras coisas, que às vezes uma área ali, vou dar um exemplo de explosão, que é uma coisa que tem muito em indústria. Tem uma área ali que a gente está usando a telha ali normalzinha metálica. Agora vai chegar um equipamento que ele tem combustível e ele tem atmosfera explosiva, que a gente fala. Não, então o telhado ali não pode ser aquela placa mais, tem que ser uma placa resistente ao fogo. Então aí a gente gosta de usar o metal, porque o metal é parafusado, você vem, desparafusa, é uma placa grande, né? Você tira aquela placa e já coloca outra. Então na indústria a gente usa aí mais o metálico, nas casas a gente usa mais as telhas cerâmicas. Por quê? Porque na casa a gente não fica trocando tanto de telhado aí, né? Então além de ser mais bonito, que todo mundo aí acha que é mais bonita a telha cerâmica, e é mesmo, ela também tem um bom conforto térmico acústico. Por isso que as telhas de fibrocimento estão sumindo aí das casas, né? Das residências, porque ela não tem essa termoacústica boa. Inclusive a térmica péssima, porque ela é muito, muito quente. Ela é do tipo que passou do meio-dia, você não consegue ficar dentro da casa mais se tiver muito quente. Certo? Certo. E o telhado, ele faz parte aí também do... o porquê do inclinado? O inclinado é para a gente ter o escoamento da água. Então, quando a gente for aprender lá no dimensionamento, vocês vão ver que a inclinação do telhado, ela é o que a gente calcula para ela conseguir levar a água sem dar infiltração. Isso vem do fabricante daquela telha. Então, se ele colocar lá que tem que ter uma inclinação de 2%, e praticamente o dimensionamento é todo em cima desses 2%. E aí, ela tem que ter no mínimo 2% de inclinação, que eu vou mostrar para vocês como calcula, para escorrer a água perfeitamente, para a água não voltar e entrar entre as telhas, e é isso que causa infiltração. Então, uma cobertura mal dimensionada é dor de cabeça para o resto da vida, ou muito dinheiro para consertar, porque não é barato fazer um telhado. Tanto a parte da madeira, quanto a parte das telhas é muito caro. Então, tem que ser muito bem calculada aí a estrutura para evitar infiltrações e problemas aí futuros. Certo? Alguém tem alguma dúvida aqui? Tranquilo.
O telhado deve também promover a captação e distribuição das águas pluviais. Cada plano de um telhado é chamado de água. Então, é daí que vem o termo água. Por isso que a gente fala meia água, duas águas. Não sei quem já ouviu falar, mas eu vou mostrar para vocês aí. Ó, sua denominação originada no número de planos para escoamento das águas, denominadas águas do telhado. Então, a gente distribui as águas do telhado e é aonde que a gente tem que pôr calha. Então, por exemplo, nessa edificação aqui, a gente está vendo 3 águas, ó, essa e essa. Então, tem calha aqui, aqui e aqui. Então, para onde você tiver um plano inclinado do telhado, você tem que colocar uma calha. Senão, essa água vai cair aí diretamente na edificação e ninguém faz isso, né? Porque a gente põe calha aí para escorrer certinho, para ir para captação de água pluvial aí da cidade, da drenagem da cidade, né? Que a gente fala. Então, não sei se vocês já perceberam, geralmente as nossas calhas, geralmente, tá? Tem gente que coloca debaixo da terra se quiser. Mas, assim, a grande maioria das casas normais que eu já vi, a gente desce um cano da calha mesmo, então coloca a calha no beiral do telhado e desce um cano que cai ali mesmo, tipo, na varanda, ou no para escorrer, tipo, para um ralinho que tem na parede. Na casa de vocês é assim? Tipo, não é enterrado? Joga ali em algum lugar que escoa para um buraco na parede, alguma coisa assim? Deixa eu ilustrar o que eu tô falando, senão vocês, às vezes alguém fica perdido. Então, calhas. Aqui, ó. A gente colocar a calha no beiral e desce um cano, então toda a água do telhado vai cair na calha e a calha ela vai estar levemente inclinada para cair nesse cano aqui. E aí chega embaixo, queria mostrar embaixo. Deixa eu colocar uma grelha aqui. Tem gente que põe corrente, a corrente é tipo para a água vir escorrendo na corrente. E aí, o que eu tô falando é que no final aqui, às vezes isso aqui cai no chão mesmo, entendeu? Que aí cai no chão e dali ela vai escorrer, igual na minha casa lá em Uberlândia, tem um buraco na parede assim mesmo, na parede que dá para a rua. E aí todo o piso ele é inclinado para esse buraco. Então, quando chove, a água desce no cano, aí o cano sai assim no chão mesmo, que escorre para esse buraquinho que tem na parede com um tampãozinho só para passar água, e aí vai para a calçada. Só que também, assim, tem, tem a grande maioria das pessoas usam a grelha. Grelha para... Deixa eu ver aqui. É esse negocinho aqui, ralo grelha. Eu vou ter que mostrar a aula que vem para vocês mesmo. Eu quis adiantar aqui, mas não, na internet não tem foto, tem que pegar nos materiais. Mas é uma grelha, assim, no chão, aí aquele cano que desce do telhado, ele vem até debaixo dessa grelha. Aí nessa grelha tem ali um caminhozinho que escorre lá para a rua. Então tem esses 2 tipos aí. Isso não tem norma, a pessoa faz aí da forma que ela preferir. Mas quem quer deixar a casa mais bonitinha, mais limpa também, né? Porque a água descendo do telhado igual lá em casa, que já cai no piso ali e fica passando no piso, aquele piso toda hora ele tá sujo quando chove. No caso da grelha, o cano vai descer direto na grelha, então aqui não vai sujar, né? Se fosse piso aqui, por exemplo. A água já vai vir suja do telhado, passar dentro da grelha e vai lá para fora para drenagem pluvial. Aí isso a gente joga na rua mesmo, para ir para os bueiros e tudo mais. Certo? Deu para entender? Sim. Se eu conseguir ter,
se eu conseguir tempo aí nas próximas aulas, porque eu tenho que mostrar mais para vocês aí, é o dimensionamento mesmo. Eu mostro para vocês mais, eu trago mais fotos aí para mostrar para vocês. Porque aqui, né, essa internet é falhada demais. A internet nunca tem foto. Bom, beleza. Então, a água, a gente conta a água. Onde tiver água, a gente tem que colocar uma calha. Essas calhas todas têm que se inclinar para algum ponto onde vai ter um cano que vai descer para o chão. Aí aqui no chão, você joga numa grelha ou você já joga num piso inclinado que vai levar para algum ralinho. Então, eu falei das águas, aí eu coloquei aqui. Então, a quantidade de águas é o que a gente fala aí de uma casa. Então, tem aqui, ó, uma casa, uma água, uma casa, duas águas. E a representação que a gente vê numa planta de cobertura, que é um projeto de cobertura, é exatamente dessa forma aqui. No dimensionamento eu vou mostrar para vocês como que a gente indica, mas a gente vê um desenho assim. Então aqui, por exemplo, quando você vê um desenho assim, com duas setas, uma para lá e uma para lá, quer dizer que a água cai para cá e cai para cá. Então é uma casa assim. Se for assim, é porque ela tem uma inclinação aqui na frente também. Se for assim, o desenho, é porque ela joga água para lá, para cá, para cá, para cá. Aí tem esse telhado shade aqui, que é o que a gente usa em indústria, porque são telhados muito grandes, então é praticamente impossível fazer assim. A gente joga, e aqui no meio, aqui, a gente faz as calhas, ó. Então, no fim de cada uma aqui, a gente faz uma calha. Ou múltiplas águas, que aí você faz, tipo, dupla água e coloca uma calha aqui no meio, aí coloca uma calha aqui no meio, ou o telhado de arquibancada aqui, que eu coloquei aqui, que seria quando a gente faz arquibancada. Então, o que ele vai fazer? Ele tá inclinado para cá, ele vai, é como se fosse uma água, tá vendo? A mesma coisa. E aí a cúpula que eu falei, que são tipo museu, às vezes tem igreja que tem esse telhado curvo. A calha dele é arredondada em volta da cúpula, para a água cair e escorrer em volta desse meio círculo aí. E tem também esse aqui que a gente vê em galpões. Então também ele é abaulado, né? E aí tem uma calha de cá e uma calha de cá. Mas só mostrando para vocês mesmo, mas a gente vai focar aqui no residencial, que é o que a gente aplica aí no técnico, certo? Certo. Então, a indicação do residencial, uma água, é porque vai ter só uma setinha, duas águas vai ter um corte no meio, uma setinha para o lado e um para o outro, que seria dessa forma. Três águas, tem uma para um lado, um para o outro, e aqui só tem uma na frente ou atrás, depende por quê, né? Tipo, às vezes aqui não pode cair água, mas lá na frente tá tranquilo. E quatro águas, então quando a gente coloca calha aí dos quatro lados para segurar essa água. Então, por exemplo, aqui às vezes não colocou uma água de cá, porque aqui é grama. Então não vou precisar de uma calha ali que a água vai cair na grama, entendeu? Então a gente coloca a água aí onde a gente precisa captar a água. Certo? E também de acordo com o tamanho aí da edificação, porque vocês vão ver que essa inclinação, quanto maior o vão que a gente tem que vencer, essa inclinação vai ficando muito alta. Então não compensa, aí a gente faz duas águas para não ficar muito alta. É aí que a gente vai dividir nas águas que vocês vão ver no dimensionamento. Deu para entender? Sim. Então, beleza. E aí, o que eu quero mostrar hoje para vocês aí, uma visão geral, são os elementos, porque na próxima aula que a gente vai, amanhã, né, que a gente vai falar aí do dimensionamento, vocês têm que saber o conceito, o que eu tô falando. Então, a gente tem aqui, ó, isso aqui, essa parte aqui, a gente chama de tesoura. Então, a gente pode ter aí num telhado várias tesouras, dependendo do tamanho desse telhado. Então, por exemplo, numa casa menor, no dimensionamento, vocês vão ver como que a gente vai colocando esse espaçamento.
Mas numa casa menor, costuma ter 2 tesouras, que é esse conjunto aqui, ó. Porque tem uma aqui e uma lá atrás. Agora, por exemplo, num barracão, vai ter várias tesouras dessa ao longo do barracão. E aí vocês vão ver a diferença de tamanho quando que a gente vai colocando tesouras. E aí a gente tem aqui a linha, que é essa parte de baixo. Então, indo aqui na tesoura primeiro. A gente tem a linha, que é essa parte de baixo. Esse aqui do meio chama pendural, que é esse negócio aqui do meio, essa madeira aqui no meio. Aqui a gente tem a empena dos 2 lados, que é essa e essa. Aí tá aqui empena ou perna, tem os 2 tipos de falar. Eu falo empena, mas pode ser que alguém conheça como perna. Aí a gente tem escora, que a escora tá fazendo o escoramento aqui, né, para essa empena. E aí, o que pode acontecer também é que se esse telhado for maior, a gente tem que fazer outro traço aqui, tipo, outra madeira aqui, e depois outra escora. Então, deixa eu mostrar aqui, que aí chama pontalete. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não coloquei porque a gente não vai usar, mas só para ilustrar aí o que eu tô falando. Então, tipo, nesse aqui, ó, já precisou do pontalete, tá vendo? Que é esse. Pendural é o do meio. Aí aqui tem um pontalete, porque aí tem algumas tesouras muito grandes, pode ir vários pontaletes. Ó, esse aqui também tem, ó, o pontalete aqui. Eu queria um maior. Olha a imagem aqui. Então tem aqui esse, quando você precisa colocar uma segunda fixação aqui, ela chama pontalete. Nesse caso aqui só tem a escora, porque só tem aqui o pendural mesmo. Aí a gente tem, então fechando aqui a tesoura, então a gente vai ter a linha, o pendural, a escora e a empena. E aí, se precisar daquele pontalete aqui, que é como se fosse outra linha dessa, só que no final dessa escora aqui, se precisar. A gente vai vendo o dimensionamento. Se alguém ficar com dúvida, pode perguntar na hora, tá? Não tem problema. E aí, essas tesouras, elas servem para apoiar os elementos do telhado. Então, por isso que eu estou falando, dependendo do tamanho do telhado para trás aqui, ó, se a gente continuar aqui, eu posso ter uma tesoura aqui e uma aqui no final, tá bom? Mas vamos supor que esse barracão tem 50 metros. Uma tesoura aqui no começo e uma lá no final não vai conseguir suportar esse telhado. Então, a gente vai e coloca outra tesoura, tipo, no meio. Depende aí do espaçamento. Então, esse elemento pode se repetir aí, dependendo do tamanho da edificação, essa tesoura. E aí vem os elementos de cima. O primeiro, que todo mundo fala aí, é o divisor de águas. Então, tudo que for divisor de águas, a gente chama de cumeeira. Vocês já devem ter ouvido falar esse nome. Já? Cumeeira? Fulamente eu não já. Tem gente que fala cumieira, cumeira, tem... Comunheira. Comunheira? Aham. Comunhão? É. Aí, tá vendo? Tem vários nomes, mas o nome técnico é cumeeira. É 2E, ira, cumeeira. Mas vocês vão ouvir várias coisas aí. Mas é o quê? É o divisor de águas. Então, por exemplo, aqui no telhado de uma água, a gente vai ter a cumeeira aqui no começo. No de 2 águas, a gente vai ter essa cumieira aqui no meio. No de 3 águas, a gente vai ter essa e essa. No de 4, a gente vai ter essa.
A gente vai estudar em cima de duas águas, porque o cronograma aí tá apertado, mas vocês vão ver que o cálculo, vocês vão ver na divisão, vocês vão conseguir fazer para qualquer um. Mas eu vou focar no de duas águas. Então, o divisor de águas aqui é a cumeeira, que é essa essa madeira, né, que divide as águas. Então, ela é até mais grossa, estão vendo, em relação às outras. E aí, a última aqui, da ponta, a gente chama ela de frechal. Por quê? Porque ela também, por que o nome frechal? Porque ela faz o fechamento da edificação. Então, a gente tem que se preocupar, porque ela tem que estar muito bem vedada aqui, que ela faz esse fechamento entre a tesoura aqui e o fim do telhado aqui. Então, a gente chama ela de frechal. E aí, no meio do telhado, todas as vigas que têm essa mesma disposição. Então, ó, essa aqui tá indo assim, aí essa aqui vai assim também, e o frechal também, no mesmo sentido, né? A terça é o que fica entre a cumieira e o frechal. Nessa imagem tem uma terça só, mas pode ser que surjam outras terças. Também vai aí do tamanho do telhado. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma outra terça aqui, uma outra terça aqui. Então, a terça a viga aí, né, o elemento de madeira que acompanha o sentido da cumieira e do frechal, só que são as que estão no meio das duas, no meio da cumieira e no meio do frechal. Certo? Deu para entender? Sim. E aí, uma coisa importante, nas terças, no frechal e na cumieira, não precisa desse calço, porque elas vão estar retas. Então, o frechal, ele vai estar reto em relação à parede. A cumieira, ela vai estar reta em relação ao pendural aqui. Inclusive, a gente até faz um encaixe aqui, estão vendo? No pendural. Então, ela vai estar reta. Agora, a terça, ela vai estar inclinada, acompanhando o sentido de inclinação do telhado. Então, se a gente não colocar um calço nela, ela pode escorregar. Ela pode não, né? Ela vai escorregar. Então, a gente tem que prever aí um calço. Deixa eu mostrar. Tecnicamente, a gente chama ele de chafuz. Então, deixa eu ver se eu tenho um real aqui para mostrar para vocês. Chafuz. Que nome difícil. Chapuz. Ainda escrevi errado, chapuz. Não, é difícil mesmo. Por isso que eu tirei a aula de hoje só para mostrar os elementos para vocês. Para vocês irem pegando aí. Aqui, ó. Aqui eu acho que deve ter. Aqui, ó, tá vendo? Chapuz ou cunha ou calço, ó, perna ou empena. Aí aqui, ó, mão francesa diagonal, pontalete ou montante. Tipo, tem vários tipos. O que interessa é vocês entenderem ali o sentido deles, porque nome vocês vão ouvir os mais variados tipos. Então, na terça, ó, na cumieira não tem. E lá no frechal, essa tesoura aqui, ó, tá vendo o frechal aqui embaixo? No frechal também ele tá ali no final da parede, então ele também tá reto. Ele não vai, tipo, deslizar. A terça, ela pode deslizar. Então, tem que prever esse calço da terça. Ou chapuz, ou cunha. Certo? O nome que vocês decorarem aí tá ótimo. Só decora um. Só não pode decorar 0. Beleza? Então, a gente faz um calcinho aqui para ela não escorregar com a inclinação. Então, a gente vai ter aí esses elementos nesse sentido. E aí, depois, a gente vem fazendo uma outra viga, né? Uma outra viguinha, uma contraviga, que a gente chama de caibro. Tenho certeza que vocês já ouviram falar também. Então, o caibro, aí ele tem um espaçamento menor. Então, a terça, por exemplo, tá vendo? O espaçamento entre ela e a cumieira é grande. O caibro, ele tem um espaçamento menor. Então, ele vem fazendo um espaçamento menor
nesse sentido da tesoura, né? Então, a tesoura aqui, ó, o caibro acompanha o sentido da tesoura. E aí, ele faz esse fechamento menor para a gente vir com as ripas. Por quê? Então, o caibro, vamos dizer, ele é só o apoio mesmo, porque as ripas, elas são muito fininhas para encaixar as telhas. A telha tem um dente que encaixa na ripa. Então, as ripas, elas vão ter os espaçamentos da telha, vocês vão ver no dimensionamento. E ela é bem fininha, porque o dente da telha, ele é bem petitinho. Então, a gente, para apoiar as ripas, que é a ripa que vai dar o segmento conforme o tamanho da nossa placa, a gente coloca os caibros. E aí, ele é um pouco mais grosso que a ripa, mas não tão grosso aqui quanto as terças. Então, se a gente olhar aqui na imagem, ó, então tá aqui a terça aqui, né, ó, com meeira aqui no meio, aí aqui tem uma terça, aí aqui tem o caibro, e ele dá o apoio para as ripas, e é a ripa que vai ter o espaçamento do tamanho da telha que você comprar. Então, o resto é tudo elemento de sustentação que a gente coloca aí para fazer todo o esquema do telhado. E por isso que o telhado é muito grande, muito caro, porque olha o tanto de madeira que ele leva. Todo mundo sabe que madeira é caro, né? Principalmente madeira bonita, para o telhado ficar bonito e tal, porque tem todo esse elemento aí no telhado para depois a gente colocar as telhas. E aí tem a telha, né? E aqui tem o capote, que é você compra essa peça pronta também, que ela serve para dar o caimento de água, para não cair ali na cumeeira. Então, ele tampa a cumeeira. Então, ele faz o caimento de água para cá e para cá, no divisor de águas, que é a cumeeira. Por isso que eu falei, todo divisor de águas, ele é uma cumeeira, que a gente tem que colocar um capote para ele jogar essa água para as inclinações da telha. Certo? Deu para entender aí, galera? Alguém tem alguma dúvida? Então, vou prosseguir. Então, de modo geral, quanto maior a inclinação do telhado, maior será o seu escoamento. Então, se eu tenho um telhado um pouquinho inclinado, ele vai demorar mais a escorrer a água. Então, se a gente colocar ele assim, ele escorre a água mais rápido, né? Que é isso que a gente fala de velocidade de escoamento. Então, grandes inclinações são utilizadas em lugares de clima frio e que neva, pois o acúmulo de neve no telhado cria uma sobrecarga que pode comprometer a estrutura, fazendo desabar o telhado. Então, é daí que vem o fabricante também, a indicação do fabricante. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente não preocupa com neve, né? Mas lá de fora do Brasil, se a neve acumular em cima do telhado, ela vai criar uma sobrecarga que não foi calculada. Então, lá os telhados são bem inclinados mesmo, mais do que aqui. Aqui a gente não tem essa preocupação, então ele tem uma inclinação meio padrão aí de 2%, gira em torno de 2% aí nossos telhados. Então, ó, em lugares muito quentes, como o Nordeste brasileiro, uma boa inclinação aliada a uma altura considerável do telhado ameniza a temperatura interna da edificação. Então, quanto mais alto o telhado, menos quente fica. Então, eu coloquei só para vocês verem que tem que pensar muito no lugar e no que você vai precisar. Então, neve, por exemplo, a gente precisa inclinar mais. Lugar quente, a gente tem que colocar uma altura grande e uma inclinação tranquila, né? Você não pode inclinar muito também, senão a água desce muito forte. Então, você tem que medir aí para ela ficar alta, mas não tão inclinada. E, ó, nesses lugares quentes, né, que aí é o que a gente usa muito aqui no Brasil, porque o Brasil é quente, é importante a utilização de um beiral amplo, parte saliente de um telhado que protege a edificação do sol e da chuva. Então, eu coloquei aqui para vocês como exemplo, ó, esse beiral aqui menorzinho e esse beiral maior. Então, o beiral maior, ele faz uma sombra maior. Então, a gente vai ver aí o cálculo aí de como a gente considera aí o beiral também. Mas o beiral é um item aqui no Brasil imprescindível, porque
ele traz mais sombreamento, certo? E aí o que eu falei para vocês da calha, ó, nesse caso aqui, ó, a pessoa não colocou calha porque tá caindo pro terreno aqui, então para ela tava tranquilo. Então depende muito do que a pessoa quer fazer aí também, do projetista, do cliente, ou até você na sua casa, certo? Essa aqui também, sem calha aqui. Então depende aí, a gente vai aprender como fazer o dimensionamento. Certo? Certo. Alguém tem alguma dúvida sobre os itens do telhado? Alô? Hum. Alguém tá aí na sala? Tô aqui. Estamos. Eu tinha achado um vídeo. Eu queria colocar, mas acabei não colocando. Tinha um vídeo que ele mostrava, assim, bem rapidamente, o que era o caibro e tal, mas eu mostro na aula que vem, até porque a aula de hoje também já estamos por um fio aí. Beleza? E aí, a gente tem aí o telhado de madeira, como eu falei para vocês, tem o de estrutura de aço, que eu vi aqui. Eu vou mostrar um vídeo porque a gente não vai falar muito dele, mas tem ele feito de aço também. Não vou mostrar porque isso é aplicável em indústrias. Então, ó, a indústria metálica ela é muito interessante, porque ela já vem ligando tudo. Então, aqui, ó, já ligou o pilar, cumeira, aqui já são tudo dispositivo de fixação. Isso é vida, gente. Dispositivo de fixação é vida. Então, ó, o pendural, ele já fez a escora, é tudo por rebite. Vocês vão ver no processo construtivo do telhado que não é tão simples assim. Por que que é simples assim? Porque aí você precisa desmontar, é só desparafusar, bem mais tranquilo do que se a gente fosse tirar aí um telhado de madeira. Inclusive também porque é um material mais barato. E como eu disse, telhado de madeira é muito caro para você ficar trocando aí. Então é todo modulado, você só vem montando os parafusos. Então já tem até a disposição do beiral ali, vocês viram passando aqui, a gente vai ver quanto que a gente tem que deixar passar. E, deixa eu ver, aí, construção do beiral. Esse aqui é o frechal, as terças estão aqui, e essas aqui são os caibros. Ó, desculpa, agora ele vai colocar os caibros. Então aqui, ó, isso aqui são as tesouras, tá vendo? Aí ele colocou aqui, ó, que foi o que eu falei, pode ser que tenha várias terças, então a gente tem a cumeira aqui e o frechal lá embaixo. Isso aqui é terça, 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 terça. E ele nem vai mostrar o restante, porque ele já veio aqui pro meio. Mas é um quebra-cabeça, as estruturas metálicas, então é bem mais tranquilo aí de se montar. A gente não vai entrar, mas mostrei para vocês um videozinho que é tudo parafusado. Então, por exemplo, a execução de um projeto desse é bem tranquilo, que o cara vem só montando os elementos com os parafusos, bem mais tranquilo que a gente vai ver na aula que vem, que é o processo construtivo da madeira. Certo? Alguém tem alguma dúvida aí? Não, tranquilo. Então, amanhã a gente vê aí o processo construtivo e eu passo a atividade avaliativa para vocês. Beleza? Ok. Beleza. Boa noite, galera. Até amanhã.
Boa noite. Boa noite. Realmente. Boa noite.